texto de hoje será o capítulo 1 e o versículo 1. Nós vamos tratar da saudação apostólica, especialmente a saudação de Paulo. E nos próximos domingos nós vamos avançando. E eu tenho certeza aos irmãos, este primeiro versículo tem muitas informações para nós no que diz respeito à teologia, às práticas do apóstolo Paulo e até mesmo sobre a sua atividade missionária. Então, há muitas informações, nós vamos nos deter a esse versículo exclusivamente. Domingo passado nós fizemos a introdução à carta, pegando um pano de fundo de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, onde Paulo fundou a igreja na cidade de Tessalônicas, e nós fizemos uma abordagem da cidade, da viagem missionária de Paulo. Mas hoje nós vamos tratar propriamente do texto que Paulo escreveu esta carta quando estava na cidade de Corinto. Ele enviou esta carta à igreja na cidade de Tessalônica. Vamos ler então. Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses, em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Amém. Vamos orar, irmãos. Amado Pai e soberano Senhor, obrigado porque Tua palavra foi lida neste momento mais uma vez. Agora, especialmente, Pai, o versículo 1 da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Texto inspirado, texto que o apóstolo Paulo escreve essa carta e tem instruções para a igreja também nos nossos dias. E nós queremos extrair, ó Pai, desse texto lições para as nossas vidas. Que Teu Espírito Santo nos conduza no decorrer desta exposição. É assim que oro, ó Pai, e te peço, no nome de Jesus. Amém. E como eu falei já, irmãos, o texto da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses é um texto bastante rico, não é o texto mais completo em doutrinas, como a carta de Paulo aos Romanos, a carta de Paulo aos Efésios e outras cartas de Paulo também, mas o que nós temos aqui são lições maravilhosas para a igreja, de como a igreja deve viver, de como a igreja deve se preparar para a segunda vinda do nosso Senhor. Então, essa mensagem principal dessas duas cartas, da primeira e da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. E à medida que nós formos fazendo a exposição, nós vamos orientando os irmãos a esse respeito, logicamente de acordo com a dinâmica do texto, sem forçar o texto, logicamente, sem implementar nada que não esteja no próprio texto, mas simplesmente fazendo como um bom alguém que procura, né, o alimento, extraindo dali o alimento para as nossas vidas, para nos fortalecer. E é isso que nós faremos a partir de então. Então, a título de introdução, como eu já mencionei aos irmãos, o pano de fundo para a escrita dessas duas cartas é o livro de Atos dos Apóstolos, especialmente a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando ele, depois de ter concluído a primeira viagem missionária, ele, Barnabé e também João Marcos, indo ali pela Ásia Menor, fundando igrejas e enfrentando grandes adversidades, e João Marcos, um dos seus companheiros de viagem, sobrinho de Barnabé, parente de Barnabé, então ele se recusa a continuar a viagem e retorna. Ficou acovardado diante do tamanho desafio da obra missionária que estava pela frente. E já se preparando para a segunda viagem missionária, Barnabé pediu a Paulo que João Marcos fosse com eles nesta segunda viagem missionária. E aí houve, então, um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Paulo não aceitava que João Marcos fosse com eles, porque tinha se demonstrado medroso, covarde na primeira viagem, mas Barnabé era um homem muito sábio, certamente, não estou dizendo que Paulo não era,
E Barnabé era um homem que cuidava e preparava as novas lideranças, assim como ele foi o instrutor, ou um dos primeiros instrutores do apóstolo Paulo, que deu orientações ao apóstolo Paulo. E naquela ocasião, eles resolveram, Barnabé e com João Marcos para a ilha de Chipre, e Paulo pegou Silas, que aqui é chamado de Silvano, nós vamos já ver isso aí, e iniciou a segunda viagem missionária. Depois, passando na cidade de Listras, ali havia um servo chamado Timóteo, muito dedicado na obra. Ele era filho de um pai grego, de um homem grego, e a sua mãe era judia, junto com a sua avó, era Eunice e Loide, então a mãe e a avó de Timóteo. Então essa mulher, que era temente a Deus, educou o seu filho desde cedo nas Sagradas Escrituras. Ele conhecia muito bem as Sagradas Letras, só que ele ainda não era circuncidado. E depois, em determinada ocasião, o apóstolo Paulo, então, não vê problema nenhum de circuncidar Timóteo para não ter problema com os judeus, por onde quer que eles iam passar. Então, Timóteo já entra no meio, enquanto a segunda viagem missionária está acontecendo, ele também integra essa caravana com Paulo. E aqui, Paulo está escrevendo essa carta aos Tessalonicenses, e certamente Silvano, que aqui é o nome dele, é apresentado assim, depois vou explicar as razões, e Timóteo estavam com ele, e ele menciona, apesar de ser Paulo o autor da carta, aquele que pelo menos ditava a carta, ele orienta e menciona os dois que com ele estavam. Então, o apóstolo Paulo, ele não quer levar mérito sozinho. E há um destaque que eu quero fazer aqui aos irmãos, pelo menos com relação a essas três pessoas. Primeiro é do apóstolo Paulo. Ele aqui se apresenta como Paulo, simplesmente. Vê que ele não coloca nenhum título de apóstolo, pastor, mestre, nada, nenhum título. Ele simplesmente se apresenta como Paulo, que é o nome latino, né? Ou seja, é o nome romano de Paulo, porque ele tinha o nome anterior que era Saulo, assim chamado Saulo de Tarso. É o nome hebraico, e porque Paulo era da linhagem de Benjamim, e da linhagem de Benjamim era também o rei Saul, e era muito comum esses nomes. Então, Saulo vem de lá, de Saul. Só que, em essência, o nome não muda muito, mas só muda para ser um nome agora romano. Ele passa a ser chamado Paulo, né? Ou na língua latina, no latim, é Paulus, né? Inclusive, a Igreja Católica tem uma editora com este nome, Paulus, né? Que edita, uma das editoras, certamente, católica aqui no Brasil, é essa editora Paulus. E porque este é o nome latino de Paulo, é o nome romano, né? Vamos dizer assim. E ele assume, a partir de agora, logicamente, Paulo está entrando nessa segunda viagem missionária, ele já está na Macedônia, depois ele vai entrar na Caia, que são duas províncias diferentes. A Tessalônica era a capital da Macedônia, naqueles dias, era uma importante cidade, e até corrigir uma informação, eu acho que eu disse domingo passado, naquela cidade havia 200 mil pessoas aproximadamente nos dias de Paulo, e essa cidade ainda existe, com outro nome, ainda está lá na Grécia, e hoje existe ainda muito mais de 200 mil habitantes naquela cidade. Nessa mesma cidade onde Paulo fundou essa igreja e enviou essas duas cartas. Então, dessa forma, ele estava adentrando ao mundo romano. Eu acho, na minha concepção, seria muito mais apropriado ele usar o nome romano, onde ele estivesse com os romanos. Ele vai até falar dessa forma na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, que ele se fez de judeus para com judeus, de gentil para com gentios, e isso era para ganhar
mais pessoas, e não havia nenhum problema dele ser chamado assim, Paulo, ou Paulus, né? Na linguagem romana, assim também como ele pegou o nome de Silas, que era, vamos lá dizer, também do hebraico, né? E o nome hebreu, e ele apresenta, a partir de agora, esse Silas aqui é chamado de Silvano, que é o nome romano de Sil. O nome aqui de Silvano não tem muita importância no seu nome, na sua natureza, o significado, mas vem de onde deriva silvestre e coisas parecidas, né? Selva, coisa assim. Tá? Mas, e ele se apresenta dessa forma. E Timóteo, não temos muito o que dizer a respeito de Timóteo, mas nós temos algumas informações, irmãos, a respeito de Silvano, antes de passar para Timóteo. Primeiro, o apóstolo Paulo, né? Lógico. O apóstolo Paulo foi chamado, os irmãos já sabem da história, como ele se converteu, era perseguidor da igreja, e se converteu em caminho para Damasco, e depois se tornou perseguido, não perseguidor, mas perseguido, por causa de Jesus. Esta foi a designação. E Paulo se tornou um importante missionário, o mais importante missionário da história da igreja, depois de Cristo, certamente. E Silas Silvano se torna alguém também muito importante no ministério de Paulo, é o seu auxiliar imediato, era mais velho, certamente, do que Timóteo, por isso a ordem aqui, primeiro Paulo, depois Silvano, e em terceiro lugar Timóteo. Timóteo era mais jovem e estava na linha de aprendizado, vamos imaginar assim, submisso a Silvano e a Paulo, e estava ali aprendendo com eles. Mas depois nós vamos ver no final que Paulo, escrevendo as suas cartas a Timóteo, a segunda carta, passando de fato o ministério a Timóteo. Paulo se despedindo e orientando Timóteo que continuasse a obra missionária que estava para ser feita. Muito bem, então o apóstolo Paulo, nós já temos falado muito sobre ele, já expomos aqui algumas das suas principais cartas, ou quase todas as suas cartas. E então, cada carta de Paulo que nós estudamos, apresentamos, estudando o livro de Atos dos Apóstolos, nós sabemos muito sobre Paulo, né? Graças a Deus por isso. No entanto, Silvano, nós sabemos pouco sobre Silvano. E também é pouco mencionado nas Escrituras. Ele é mencionado nessa segunda viagem missionária, no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, até o capítulo 18. E também ele é mencionado pelo apóstolo Pedro. Há outras menções, mas eu vou colocar apenas essas para não ser muito cansativo. Mas na primeira carta de Pedro, no capítulo 5 e o versículo 6, Pedro vai dizer o seguinte: por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero. Vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firme. Ou seja, Silvano era alguém que Pedro também teve como auxiliar, e Silvano era alguém que copiava. Pedro ditava as suas cartas e Silvano escrevia, era o seu escriba ali. Então, tinha essa importância muito grande. Assim também como eu já mencionei João Marcos, que Paulo não quis que ele seguisse a segunda viagem, mas depois Paulo vai mencionar nas outras cartas a importância de João Marcos para o ministério. E ele queria que João Marcos estivesse com ele, se me falha a memória, em Roma. Muito bem. Então, diante dessa informação, nós temos agora a pessoa de Timóteo. Timóteo foi, sem dúvida, o auxiliar mais importante no ministério do apóstolo Paulo. Ele não só é mencionado mais vezes nas cartas de Paulo, como também Paulo escreveu 2 cartas a Timóteo. Ele não escreveu nenhuma carta, por exemplo, a Silas, mas ele escreveu 2 cartas a Timóteo. Tamanha a importância desse discípulo para o apóstolo Paulo. Vamos ver aqui alguns textos, rapidamente, só para ver algumas menções a respeito de Timóteo. Primeiro é Filipenses. Filipenses, o capítulo 2, e o versículo 17 até o versículo... Na verdade, o versículo 19 em diante. Diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento
da vossa situação, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide de vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu no Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Ou seja, o apóstolo Paulo ansiando em enviar Timóteo à igreja em Filipos, né, a igreja dos Filipenses. Muito bem. E a outra menção também é o apóstolo Paulo mencionando na carta aos Tessalonicenses, mais à frente, capítulo 1 e o versículo 1, da mesma forma como ele menciona aqui em 1 Tessalonicenses. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Observe, irmãos, que aqui o apóstolo Paulo menciona o seu título, o apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Qual era o título de Timóteo? Irmão. Paulo não chama Timóteo aqui de pastor, de evangelista ou coisa assim, mas chama de irmão. E não há nada em pequeno nisso. Não há nada Paulo aqui não está em nenhum momento rebaixando Timóteo no sentido de que ele seja desprezível. Na verdade, não. Não há nenhum problema de o líder da igreja ou qualquer pessoa da igreja ser chamado de irmão. Eu conheço pastores que ficam zangados se a igreja chamar ele de irmão. Eu não vejo qual é o problema. Tá? Eu acho que nenhum dos pastores auxiliares de Paulo foi mais importante do que Timóteo, e aqui ele foi intitulado como irmão. O outro texto é o próprio texto de Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. Há duas cartas eu mencionei. Na primeira carta, irmãos, o apóstolo Paulo escreve para Timóteo para ele tratar a respeito da vida da igreja. Então, vamos ler 1 Timóteo 3 e o versículo 15, só para mencionar isso. Ele vai dizer, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ou seja, Paulo está escrevendo essa carta a Timóteo, dando a ele diversas orientações pastorais, para que Timóteo saiba proceder na casa de Deus, na igreja do Senhor. Este é o objetivo da primeira carta. A segunda carta, já o apóstolo Paulo escreve, já com outro propósito. Também dá instruções a Timóteo, mas, principalmente, está expresso em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, dizendo: Tu, pois, filho amado, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Ou seja, Paulo escreve essa carta pedindo a Timóteo que se fortaleça em Cristo, porque Paulo já estava no momento derradeiro da sua vida. Paulo sabia que era impossível evitar o martírio, ele seria assim morto, e ele queria que Timóteo entendesse isso e continuasse o ministério. E aí ele vai dizer no capítulo 4, o versículo 1 ao versículo 8, que eu tenho mencionado, inclusive, esses dias, nos estudos que eu tenho feito com os irmãos, mas vou ler apenas o verso 4, o verso 2, na verdade, que vai dizer: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Essa foi a orientação de Paulo a Timóteo, para que ele fosse corajoso, ousado, pregasse sem medo, e que as pessoas não duvidassem da sua juventude, mas que ele não temesse nada disso. E ele vai demonstrar a Timóteo que toda a escritura é inspirada, está no texto anterior, capítulo 3, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Muito bem, então, dito essas coisas, irmãos, nós temos mais uma informação ainda a respeito de Timóteo, que está na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, há dúvidas, né, entre os estudiosos quem foi o autor. Alguns dizem que é Paulo, outros dizem que não.
Não sabemos. O próprio texto da carta aos Hebreus não menciona o seu autor. As outras cartas, sim, Paulo é mencionado. Ele mesmo menciona. E aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 23, é dito o seguinte a respeito de Timóteo: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, ou seja, Timóteo esteve preso, tá? E ele foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos, os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Ou seja, no finalzinho da carta aos Hebreus, no último versículo, nos últimos versículos, é mencionado o apóstolo Timóteo, que estava preso, mas que foi posto em liberdade. Timóteo também foi pastor na igreja em Éfeso, e Paulo escreve cartas a ele quando ele está lá. Muito bem, então, ditas essas informações a respeito de Timóteo, vamos prosseguir no versículo 1 do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Aqui é uma informação importante, irmãos. Domingo passado nós falamos muito sobre essa igreja, da sua fundação. O apóstolo Paulo tinha um grande apreço a esta igreja e esta igreja também ao apóstolo Paulo. Por isso, talvez, ele não menciona nenhum título aqui, ele não defende o seu apostolado, como ele faz nas outras cartas. Em outras cartas, Paulo, em outras cartas, defende o seu apostolado porque ele estava enfrentando rivalidades dentro dessas igrejas, para onde ele estava escrevendo. Mas nesse caso, não. Ele simplesmente se apresenta, Paulo, da mesma forma como Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Aqui, o texto, como está traduzido de forma correta, demonstrando claramente aquilo que diz no original, de que a igreja não como normalmente nós costumamos dizer, a igreja em Boa Vista do Gurupi, ou a igreja em Tessalônica. Não. Paulo coloca aqui a igreja como sendo dos Tessalonicenses. Pertencia ao povo de Tessalônica. Aquela igreja cresceu muito. Nós já vimos isso no domingo passado, falando de que uma numerosa multidão, muitas pessoas se converteram, e o evangelho não chegou a eles tão somente com palavras, ele vai dizer, mas com poder, em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedente em nós. E aí ele vai mencionar mais na frente, dizer, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muitas tribulações e com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Aí o versículo 9 ele vai mencionar, dizendo, pois ele mesmo no tocante a nós proclama a repercussão que teve no vosso meio, do ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteis ao Deus para servirdes. Então aqui, as pessoas abandonaram a idolatria em grande número, assim também como o ministério de Paulo na cidade de Éfeso foi muito eficiente, onde multidões se converteram ao ponto do culto idólatra à deusa Diana sucumbir, como nós já pregamos essa carta aqui aos irmãos, e demonstramos ali como o culto idólatra da deusa Diana sucumbiu diante da pregação do apóstolo Paulo, e multidões se converteram. E a mesma forma, irmãos, aconteceu aqui com as pessoas na cidade de Tessalônica. Eles se converteram em grande número. As pessoas abandonavam, homens, judeus, como ele de fato, Paulo tinha uma estratégia, ele chegava na cidade, ele pregava primeiro na sinagoga dos judeus. Ele chegou na cidade de Tessalônica e foi por 3 semanas, ou 3 sábados, na sinagoga, onde os judeus estavam reunidos. E não só os judeus de sangue, vamos dizer assim, mas os prosélitos ao judaísmo, aquelas pessoas os gentios que ouviram
a pregação dos judeus e se converteram ao judaísmo, também estavam na sinagoga. E Paulo foi por 3 sábados apenas ali naquele local e pregou a palavra a eles. E essas pessoas, e arrazoava com eles. O texto vai falar aqui que arrazoava com eles, ou seja, discutia com eles, debatia com eles a respeito da fé, demonstrando que Jesus Cristo é o Messias aguardado e de que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram. Era essa a pregação de Paulo, demonstrando àqueles homens e aquelas mulheres, as pessoas que ali estavam, que o Messias tão aguardado, que os judeus tanto esperavam, veio. E ele foi morto, e ressuscitou, e subiu aos céus. É este Jesus que ele anunciava. E muitas pessoas se converteram, mas também houve oposições, ao ponto que Paulo foi expulso da cidade de Tessalônica tempos depois. Não sabemos quanto tempo depois. Certamente não foram só 3 semanas. 3 semanas foi o período que ele passou pregando aos judeus nas sinagogas. Mas possivelmente depois ele foi para a casa de um homem chamado Jason, como nós já mencionamos aqui, e o livro de Atos dos Apóstolos vai fazer menção. E ali ele deve ter continuado o ministério de pregação aos gentios agora. Não somente aos judeus, mas se voltando aos gentios. Muito bem, então essa é uma informação importante, irmãos, porque a igreja dos Tessalonicenses já era uma igreja, por mais que iniciante, mas era uma igreja muito influente, se tornou uma igreja muito influente. E Paulo tinha uma estratégia ao fazer isso. Ele plantava as igrejas nos grandes centros urbanos, principalmente nas capitais. Não é que Paulo desprezava as outras cidades menores, mas é que ele entendia que se o evangelho fosse pregado em um grande centro, em uma grande capital, as outras cidades circunvizinhas eram alcançadas depois, em consequência disso. Então ele primeiro alcançava estes grandes centros. Ele usava as rotas romanas, ou as estradas romanas, para alcançar essas cidades. Havia muitas estradas dentro de todo o Império Romano e ele aproveitava essa via de transporte para alcançar essas cidades. E Tessalônica foi um exemplo disso. Muito bem, então, esta igreja foi importante, como já mencionamos, muitos se converteram, pessoas nobres, pessoas de alta posição também se converteram, mulheres. E aí ele vai falar uma coisa, irmãos, que às vezes a pessoa lendo as cartas não percebe. Quando ele diz, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai, e no Senhor Jesus Cristo. As pessoas não percebem. Mas observe, irmãos, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, ele pregou aos judeus. Os judeus, eles criam em Deus, Jeová, o Yahvé, o Deus Criador, o Deus de Israel. Era esse Deus que eles anunciavam. Eles aguardavam sim a vinda do Messias, mas eles não criam em Jesus como sendo o Messias, a não ser aqueles que de fato com a pregação creram, mas a maioria e grande parte deles não criam. Então o apóstolo Paulo está escrevendo a essa igreja dizendo, olha, esta é a igreja de Deus, em Deus Pai. Em Deus Pai. O Deus aqui, a palavra grega aqui traduzida aqui por Deus, é Theos, né? Deus, e do Antigo Testamento, essa palavra que vem de lá é a palavra que é traduzida como Jeová. Então, não é... Os judeus eram monoteístas, são monoteístas, eles creem em um só Deus, como nós também cremos em um só Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, olha, a igreja que está em Tessalônica, ela é a igreja em Deus Pai, é a igreja de Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então entendam isso. E alguém poderia perguntar, mas cadê o Espírito Santo? Está lá no versículo 5, tá? Está implícito aqui, tá implícito aqui nesse texto, mas lá no versículo 5 ele vai dizer assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e na plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele menciona diversas vezes a Trindade, às vezes no mesmo versículo, às vezes num versículo sim e no outro seguinte. E aqui está no primeiro versículo
ele falando da igreja de Deus e no Senhor Jesus Cristo, que Jesus Cristo é Deus, nós vamos ver aqui, e a própria, por exemplo, a palavra que é Senhor, que aqui é traduzida como Senhor, no grego é Kyrios, que é Senhor Deus, lá no Antigo Testamento, traduzida por Deus também, o Adonai, nesse sentido é traduzida no Antigo Testamento. Então, Jesus Cristo é Deus da mesma forma que Deus Pai. Aqui nós temos Deus Pai, a primeira pessoa da Trindade, nós temos o Senhor Jesus, que é a segunda pessoa da Trindade, e no versículo 5 nós temos aqui ele mencionando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Então observe que ele não só menciona Jesus como o Kyrios, ou Senhor, que é Deus, mas ele também acrescenta um título, a informar Christos, Cristo, no grego, a palavra é ungido. A palavra grega do Antigo Testamento é ungido. O Messias, é a palavra lá do hebraico. É o Messias, então é o Cristo. Jesus é o Messias. Então a igreja a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, que é o Deus de Israel, Senhor que os judeus acreditam, e no Senhor Jesus Cristo, que é, ou Senhor Jesus, que é o Messias, o Filho de Deus, o Filho prometido, aquele que veio e se tornou carne e habitou entre nós. Então, essas informações são importantes, irmãos, para nós entendermos aqui a grandiosidade dessa saudação de Paulo. Paulo inicia a saudação com o seu nome, apresentando Silvano, Timóteo, colocando o destinatário e apresentando essas informações, Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Porque as cartas antigas, elas eram escritas assim, na época de Paulo. No dia de hoje, não. Normalmente nós escrevemos de forma diferente. No dia de hoje, a carta nós começamos assim, prezado amigo, fulano de tal. Aí nós começamos as saudações. E lá no final da carta, a gente coloca assim, atenciosamente, fulano de tal. A nossa assinatura, nós. Nos dias de Paulo, as cartas eram feitas começando com o nome do remetente, depois, em seguida, o destinatário, no caso, a igreja dos Tessalonicenses. Então, era a maneira como era, naquele mundo antigo, era redigida as cartas. E essas informações. Mas nós temos uma outra questão aqui, irmãos, no versículo, que é sobre a saudação de Paulo. Ele faz a saudação à igreja dizendo graça e paz a vós outros. Irmãos, essa saudação ela tem um significado teológico muito profundo. Quando nós encontramos os irmãos e alguém chega e faz a saudação, né, graça e paz, e nós falamos com os irmãos da mesma forma, nós não temos a dimensão da grandeza dessa saudação, ou do que o apóstolo Paulo e os demais apóstolos faziam. Se nós olharmos as outras cartas de Paulo, normalmente ele vai usar esta mesma saudação, sempre. Por isso é chamada de a saudação apostólica. Ele faz uma junção de duas saudações, a saudação no mundo grego, nos seus dias, e a saudação dos judeus. Os judeus saudavam com a paz, o Shalom, Adonai. Algumas igrejas fazem ainda essa saudação, de um certo modo, com a paz do Senhor. E é interessante, porque apesar de ser uma saudação dos judeus, eu digo isso aqui aos irmãos, não sei porquê, ela não aparece nas Escrituras em nenhuma parte, né? Não tem. No Antigo Testamento, nem no Novo, essa saudação dessa forma. Né? Mas era comum eles saudarem. E a paz, quando eles saudavam com a paz, o Shalom, Adonai, ou coisa assim, era no sentido de paz, de tranquilidade, de segurança. Então, a paz esteja nessa casa, ou a paz esteja nessa cidade, seja contigo, coisa assim. Por isso Jesus disse lá em João 14, se me falha a memória, deixa eu só verificar, no Evangelho de João, o capítulo 14, ele vai dizer, no versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá.
como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, Jesus, logicamente, consolando aqui a mensagem do Jesus prometendo o Consolador, que é o Espírito Santo, disse: olha, a minha paz eu vos dou, não a dou como o mundo a dá, como dá o mundo. Ou seja, como o povo na sua época fazia, né? Então, simplesmente desejando algo bom para as pessoas no sentido humano, ausência de guerras, ausência de conflitos, né? Coisa assim. Não, a paz que Jesus nos dá é diferente, irmãos. Por isso ele disse: a minha paz eu vos dou e não a dou como o mundo a dá. Que paz é essa? É porque todo ser humano, irmãos, estava corrompido, mortos em delitos e pecados, e estava em rebeldia contra Deus, em guerra contra Deus. E em Cristo, nós fomos reconciliados para com Deus. Então, nós temos paz para com Deus. Então, é nesse sentido. A saudação de Paulo, ela é tão perfeita, porque ela une, como eu disse aos irmãos, a saudação que era feita no mundo grego, graça, eles usavam essa saudação, graça, simplesmente assim, e os judeus usavam a paz. E Paulo pega e junta as duas e diz graça e paz, porque a paz, ela só acontece por causa da graça, porque a graça é um dom imerecido, é algo que nós não merecemos. A salvação, segundo Paulo, é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, veja que em rebeldia contra Deus, nós estávamos em guerra contra Deus, e Jesus Cristo nos agraciou, nos chamou, nos regenerou e nos reconciliou para com Deus. Então agora nós temos paz com Deus, com o Senhor. Então, não é só a paz do Senhor, mas é a paz com o Senhor. E nós só temos paz com o Senhor porque fomos alcançados pela graça soberana, pela graça salvífica, pela graça que nos transportou do império das trevas e nos conduziu para o seu reino de luz e nos reconciliou para com o nosso Deus. Porque Jesus Cristo, ele veio a este mundo com este propósito, porque ele é 100% Deus, ele é 100% homem. É o único que pode ser o mediador entre nós, entre o homem e Deus. Ele tem a natureza humana e tem a natureza divina. Ninguém pode ser este mediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, porque somente ele tem essas duas naturezas. Teve no passado, continua tendo e ainda terá no futuro. Por isso ele é 100% Deus, ele é 100% homem e ele nos reconcilia para com o nosso Deus. Por isso nós temos a graça e a paz. Amém, irmãos? Então, que lições nós podemos extrair daqui desse texto, irmãos? Primeira que eu acho, o apóstolo Paulo, apesar de todos os dons que ele teve, de ser tão usado por Deus, de ser tão poderoso em palavras, como ele vai dizer aqui, não ele mesmo, mas o Espírito Santo, que ele vai dizer, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente por palavra, mas sobretudo pelo poder do Espírito Santo, em plena convicção. Então, o apóstolo Paulo, ele não era uma pessoa que inspirava confiança, vamos dizer assim. Ele não era eloquente como os oradores da sua época. Ele estava entrando no mundo que estava muito próximo ali de Atenas, onde as pessoas eram acostumadas a ouvirem os grandes oradores gregos, versados na oratória, e eles tinham como passatempo assistir, ouvir as grandes orações, os grandes oradores gregos. O apóstolo Paulo não tinha isso. Ele foi chamado de tagarela pelos gregos. O apóstolo Paulo não tinha beleza. Há um registro histórico que diz que Paulo... Irmãos, se a gente pudesse imaginar o apóstolo Paulo, dá até medo de imaginar. O apóstolo Paulo era careca, pequeno em estatura, tinha as pernas tortas, ele tinha o narigão, as sobrancelhas emendavam uma na outra. É uma figura que realmente não inspira muita... não atraía muito as multidões. Tá?
Então, esse registro histórico de Paulo deve ser uma imagem realmente muito bizarra, de a gente olhar e pensar, né? Baixinho, cambota, narigudo, sobrancelhudo. Era este homem, irmãos, que Deus usou. Não foi nenhum galã grego, não foi nenhum deus grego, não foi nenhum homem lindo, coisa assim. Não, mas é o apóstolo Paulo. Mas o que ele tinha, irmãos, era dependência do Espírito Santo. Vê, ele falava com ousadia, ele falava simplesmente o Evangelho, e as pessoas ouviam o Evangelho e criam. Logicamente, haviam aqueles que se rebelavam, porque é natural que quando o Evangelho é pregado, pessoas se convertem, pessoas se rebelam mais ainda contra o Evangelho. Então, apesar de toda essa sabedoria, de todo esse conhecimento, de todo esse poder que Deus deu ao apóstolo Paulo, que o Espírito Santo usava, de ser inspirado pelo Espírito Santo para escrever grande parte do Novo Testamento, como nós sabemos, ele não trabalhava sozinho, irmãos. Ele precisava de auxiliares, ele precisava de pessoas que estavam próximas dele. Nós temos aqui ele mencionando, logo no início da carta, dois importantes cooperadores, Silvano e Timóteo. Se nós fizermos uma alusão, irmãos, à carta de Paulo aos Romanos, no final, Paulo faz uma lista imensa de pessoas que colaboraram com o Evangelho, mas é imensa mesmo, exaustiva ali, várias pessoas, ele vai citando nominalmente cada uma delas. Irmãos, o pregador, ele não faz a obra sozinho, ele precisa de pessoas que dê sustentação, que ore com ele, que ajude e que cuide também de outras tarefas para que o pregador possa se dedicar à pregação da palavra, a fazer aquilo. E o apóstolo Paulo, como eu mencionei domingo passado, ele trabalhava e ele não queria ser pesado para ninguém, e ele diz isso nessa carta, porque até o contexto que ele estava muito próximo, irmãos, de Tessalônica, a próxima cidade que ele foi Bereia. E depois de Bereia, ele chegou logo em Atenas. Então, os atenienses e o povo ali da Grécia conheciam a atividade dos filósofos, e surgiu num período, aqueles que cobravam, porque os filósofos eles iam para as praças ensinar e eles não cobravam, mas houve alguns que cobravam, os sofistas, né? E depois eles foram chamados assim de mercenários. E o apóstolo Paulo não queria passar essa imagem de que seria mais um desses mestres que estavam ali simplesmente por dinheiro, simplesmente por causa financeiro e para viver às custas dos tessalonicenses. Na verdade, ele trabalha para demonstrar aos tessalonicenses a importância de que ele não está ali para extorquir a igreja, como nós temos visto nos nossos dias, muitos pastores com esses propósitos, simplesmente de enriquecerem às custas da igreja. Eu não vejo nenhum problema de qualquer pessoa enriquecer, irmãos. A Bíblia não proíbe o enriquecimento, né? O que eu vejo um problema sério é pessoas enriquecerem às custas da igreja. Isso aí sim, eu vejo um problema sério. Então, o apóstolo Paulo aqui demonstra um exemplo claríssimo de que o ministério é um chamado, não é uma profissão. Então, nós temos visto pastores que se aposentam, né, usam uma linguagem que jubilam, né? Eu não vejo na Bíblia nenhum pastor se aposentando. Eu não vejo o apóstolo Paulo, quando ele diz que combateu o bom combate e guardou a fé, mas é porque ele estava prestes a ser morto. E ele pregou até o último minuto da sua vida. Ele não deixou de pregar. Eu não consigo compreender um pastor se aposentando. Porque se um pastor se aposentar, eu entendo que o ministério dele, que aquilo ali não é um chamado, mas é uma profissão. Eu sei que com o passar do tempo, a idade vai chegando, vai pesando, e o pastor pode ter dificuldades de continuar o seu ministério. Se for por uma questão de saúde, tudo bem, eu entendo. Mas se a pessoa estiver em plena força e dizer, não, chegou a idade X, eu quero me aposentar e sair do ministério,
Eu não vejo isso nas Escrituras. Não vejo mesmo. Tá? Cristo, os apóstolos, os profetas, todos eles morreram por causa do Evangelho. Morreram pregando. Então, eu lembro da história dos mártires, dos pré-reformadores, Jan Hus, por exemplo, sendo queimado na fogueira em praça pública, e mesmo assim, nos últimos suspiros de vida, ele ainda louvava a Deus, ele ainda pregava a palavra de Deus. Eu contei outro dia aqui a história de John Wycliffe, um pré-reformador inglês. Ele pregou o sermão de domingo à noite, acho que domingo pela manhã, não falha a memória, e logo enquanto ele estava pregando, ele passou mal, sentou-se, levaram ele para fora assim, da igreja, e lá ele calmamente morreu. Irmãos, que privilégio, né? De poder dizer assim, que aquele homem morreu pregando. Que privilégio. Mas eu não vejo, irmãos, um pastor aposentando da atividade. O apóstolo Paulo deixa esse exemplo nessa carta. Então, ele é apenas um servo. Ele se apresenta como pequeno. Paulo significa, de certo modo, pequeno, o menor. Ele se apresenta como o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E nós não vamos ver o apóstolo Paulo, irmão, se vangloriando de coisa alguma. E como eu disse aos irmãos desde o início, aqui ele nem apresenta os seus títulos, ele nem reivindica o seu apostolado. Ele reivindicou em outras cartas para outras igrejas, porque havia um questionamento quanto ao seu apostolado. Então ele reivindicou em outras cartas, mas aqui não, porque aquela igreja não precisava que Paulo reivindicasse o seu apostolado. Então, irmãos, nós devemos nos contentar com aquilo que Deus nos deu. Se o Senhor nos deu os dons necessários para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, que estejamos contentes com isso, irmãos. Mas que não estejamos à procura de títulos. Doutor honoris causa, não sei de onde, como a gente tem visto por aí. Não, irmãos. Cidadão de não sei quantas cidades lá. Tem um vídeo famoso aí que está circulando de uma apresentação que durou ali alguns minutos de sendo apresentado o pastor só para apresentar os seus títulos à igreja. O apóstolo Paulo aqui não apresenta título nenhum. Paulo, Silvano e Timóteo. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, irmãos. Que essa palavra possa tocar os nossos corações. Próximo domingo nós vamos tratar sobre a oração de Paulo, as ações de graças de Paulo pela igreja dos Tessalonicenses. Vamos orar, irmãos. Obrigado, meu Senhor, por tua palavra, que neste momento foi lida, foi apresentada à tua igreja, Senhor Deus, para a edificação espiritual da mesma. Ó Deus, que o teu Espírito Santo, como nos dias do apóstolo Paulo, conduziu a palavra poderosamente entre os tessalonicenses. Que esta palavra também possa alcançar os corações das pessoas aqui na nossa cidade e onde quer que ela chegue. Ó Deus, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que vidas sejam salvas, que vidas sejam transformadas, que teu evangelho seja anunciado com verdade e poder, ó Deus, e que sejamos, assim como os apóstolos foram no período do Novo Testamento, ousados, pregavam a palavra com intrepidez, como diz o livro de Atos dos Apóstolos. Ó Pai, que assim possamos fazer também, com verdade, com sinceridade, fiéis à tua palavra, fiéis ao teu evangelho. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te agradeço por tudo. Amém.